A Engomadeira. Novela vulgar lisboeta produzed by Vasco Salgado José de Almada Negreiros mais A Engomadeira mais novela vulgar lisboeta mais Engomadeira mais de José de Almada Negreiros pintor, mais teatro mais o moinho mais, ao pintor Eduardo Afonso Viana. Tragédia em um ato. Mais 23, o andar mais, ao SNR. Gualdino Gomes. 3 atos drama. Mais pensão de família mais, a João do Amaral. 2 actos Gran Guignol. Mais lenda de Inês, a linda que não soube que foi rainha mais, a MLMGC. MST. Prólogo e 3 atos bailado. Mais bailado da feira mais, a Alexandre Rei Colasso. Prólogo e 3 atos bailado. Mais Le Secret des Poupées mais, original francês, 1 ato bailado. Nota: nos bailados as partituras, libretos, décors, costumes etc., são criações de Rui Coelho, José Pacheco e José de Almada Negreiros. Mais a civilizada mais, a Amélia Rei Colasso. 4 atos drama. Mais literatura mais o Mendes mais, a Cristiano Cruz. Novela. Mais a Engomadeira mais, a José Pacheco. Novela vulgar lisboeta. Mais a Cena do ódio mais, por José de Almada Negreiros poeta sensacionista e Narciso do Egito. A Álvaro de Campos. Orfeu 3, mais Saltimbancos mais, a Santa Rita Pintor, contrastes simultâneos. Portugal Futurista 1 mais Mima Fataxa, Sinfonia Cosmopolita e Apologia do Triângulo Feminino mais, a ti pra que não julgues que a dedico a outra. Portugal Futurista 1 nota, o Portugal Futurista N1 foi apreendido pela polícia apesar de respeitadas todas as formalidades legais. Mais 10 poemas portugueses mais, por M. Missônia Delon Naiterk e José de Almada Negreiros. Mais K4 o quadrado azul mais, ao pintor Amadeu de Souza Cardoso. Mais José mais, a meu pai. Romance. Mais originais franceses mais Ballet Veronese e BLL mais, a M. Missônia Delon Naiterk, Sweet Style des Metalcooler. Mais La Femme Electrique mais, Superlatif DLLL. 3 poses, Divulgation Luxe Extra Luxe. Invention Europe 1917. Made in Europe. Almada, Inventeur Futuriste de L Artificial Co. Limitada. Catalogue Confidentiel 1917 net. Se catalogue anule les precedents. 30 planches. Underline meu caro José Pacheco, aí vai a minha engomadeira. Terminei-a em 7 de janeiro de 1915 e desde esta data foi agora a primeira vez que a reli. Reconheço que este meu trabalho que eu muito estimo já não representa hoje em dia a avaliação do meu esforço, porém usa muito da minha intuição por isso que a tutelo. Reli-a, e se bem que a aceleração das imagens seja por vezes atropelada, isto é, mais espontaneamente impressionista do que premeditadamente, não desvia contudo a minha intenção de expressão metal sintética engomadeira, em todos os seus 12 capítulos onde interseccionei evidentes aspectos da desorganização e descaracter lisboetas. Vê sabe bem quanto eu contradigo a minha obra anterior, mas também sabe que se a contradigo não a renego nunca. Na engomadeira não tenho a notar mais que a minha insuficiência literária até 7 de janeiro de 1915, pois que, quanto à desorganização e descaracter lisboetas ainda não tenho as garantias suficientes para desmentido oficioso, mas em todo o meu trabalho há um facto importante que eu quero sublinhar, é a dedicatória a José Pacheco. É que muito pouca gente sabe, como eu, bem avaliar aqueles que são uma seleção dos bons aspectos de Paris. Enfim, escuso de repetir-me este assunto que o nosso Mário de Sá Carneiro sabia tão justamente classificar. Nós 3 somos de Paris. E temos esta elegância, esta devoção, este farol da fé. Lisboa 16 de novembro 1917. Underline mais em todos os meus trabalhos eu guardo esta página para dizer o orgulho de ter como mestre M. Missônia Delon Naiterk. Mais um dia a mãe comprou chapéu para ir em pessoa pedir à dona da engomadoria que não deixasse a filha passar a ferro as ceroulas dos homens porque parecia mala, uma menina decente. Dê aqui a chacota endiabrada das outras que a não deixavam e até lhe chamavam uquelhas. E eram empuxões e risotas e pisadelas a fingir sem querer e um dia até lhe descoseram a saia. E também não suportavam que os que espreitavam na rua olhassem mais para ela quando já estava resolvido entre todas as engomadeiras que ela era a mais feia. E a parva parece que não via nada, que estava a dormir. Era o parvo do Mendes, era o estúpido do Alves e até o senhor Anastácio. Eram todos e ela nada. Então ela não foi dizer à senhora que o patrão lhe tinha oferecido uma carta? Que parva! Aquilo socou ferro por aqueles olhos. Não podia continuar assim. Nem ela nem as mais e por causa de ela, já passa da medida. Mata-se a idiota.
Ela ouvia tudo naquele esforço de não querer ouvi-las, as malcriadas. Ainda desconfiaram de algum amante que a sustentasse, algum palerma que lhe desse as coisas. Mas no dia em que descalças a espreitaram da escada troçaram de ela e do gato a brincarem juntos em cima da cama. Concordaram, não pode ter amante, ainda tem o fato do ano passado e as botas foram do pai com certeza. E o lunch é sempre a mesma laranja com um pedaço de queijo metido num pão tão reles que nem podia chamar-se sanduíche e portanto, a parva já não dava. A besta sim, a besta que era. E todos os dias eram queixas e mais queixas por causa da lama de aquelas chancas, por causa das cascas da laranja e porque soprou o ferro para cima das calças da espanhola e porque deu pronta uma camisa do senhor doutor que era uma indecência de engelhada e até, porque cheirava mal, sempre não, mas de vez em quando. No dia da Revolução foram dizer a um marujo que ela era talaça, que até usava bentinhos e senhoras da Conceição e ela, coitada, teve que pedir de joelhos. Verdadeiramente ela sentia uma simpatia muito grande pela causa monárquica desde que um dia as outras todas se confessaram democráticas ao policia de serviço quando lá foi pedir um copo d'água do contador. Mas agora não. Agora não tinha política, tinha era medo de morrer. Um serão tinha guardado luz pra noite, foi abri-lo era um rato podre e as outras dançaram um vira espontâneo. Compreende-se, a senhora tinha ido ao cinematógrafo com o patrão. Quando voltaram estranharam aquele silêncio e a luz do gás muito sumida com o abat-jour todo pra esquerda. Foi ela! Gritaram todas de braços estendidos na mesma direção, e um galo que tinha na testa também tinha sido ela mas de propósito. Ela não disse nada, levantou a saia, tirou do bolso da saia de baixo um rato podre muito bem embrulhado e pegando-lhe pelo rabo até muito perto da luz gritou indignada com aquela evidência pra senhora é pró-patrão, era o meu lunch. E voltando-se para elas atirou violentamente a cara de uma, que todas eram a mesma, e rematou vingativamente, agora é que fui eu. E se não fosse o patrão não tinha sido apenas aquela mancheia de cabelos, mas era a cabeça toda, minha, e foi uma enfiada de nomes baixos, que nem se dizem a uma mulher das mais ordinárias. E para que ela visse bem que não era para brincadeiras fez um pequeno silêncio e disse, mas muito a sério, sua talaça. E com muita honra. E fez-lhe frente. As outras deram uma gargalhada descomunal e a que riu mais observou, e ainda o confessa. Mas ela vingou-se em chamar-lhes republicanas. Entretanto a senhora tinha já endireitado o abat-jour enquanto o patrão fazia de fronteira entre as inimigas, mas isto é que de maneira nenhuma podia ficar assim. Acabou de arranjar as últimas calças da espanhola para concluir o seu serão, pediu ao patrão para fazer contas com ela. Pôs a mantilha despreocupadamente e quando já estava pronta e na rua virou-se para dentro e acompanhou de um gesto indisciplinado um sinceríssimo viva a monarquia. Mas segunda mais ir ao barbeiro é um dever tão penoso como assistir aos sinos de Corneville representado pelos velhinhos do asilo de mendicidade. Apesar disto o senhor Barbosa pedia a barba bem escanhoada porque depois do jantar ia ao asilo de mendicidade ouvir os velhinhos cantar os sinos de Corneville e que o presidente da República também ia. E depois de ter esboçado ao barbeiro o argumento da peça disse-lhe que gostava imenso da música mas pó de arroz na cara, não, que não era desses. Bem me queria parecer, disse com grande contentamento um velhote com óculos de aros de tartaruga, depois de ter consultado por muito um envelope todo escrevinhado, e chegando-se perto do senhor Barbosa com uma palmadinha no ombro. Também temos os sinos de Corneville e mandou o oficial dar a manivela do gramofone que ele é que lá sabia desses engenhos. Quando o disco se gastou o senhor Barbosa disse com um A. Ao oficial que Wagner foi um grande músico mas que ele tinha o escanhoado pouco por debaixo do queixo. Nesta altura a porta entreabriu-se e uma cabeça de senhora de chapéu pedia licença se podia entrar. É porque estava muito farta de andar a pé, os elétricos não andavam, e porque gostava muito dos sinos de Corneville e que até daria qualquer gratificação mas propunha como condição que deixassem entrar também a filha que estava lá fora, coitadinha. Foram todos lá fora buscar a filha. O senhor Barbosa é que foi dar a manivela depois de a ter visto e não se pôde conter sem acender um charuto com cinta de ouro que queria guardar para a saída do espetáculo. Só quando estava quase a acabar de o fumar é que se lembrou de perguntar se as incomodava o fumo. Que não, mas visto isso era altura de perguntar à filha se também gostava dos sinos de Corneville, porém ela ficou toda encarnada, abaixou os olhos e a cabeça e começou a contar segundos com o pé direito. A mãe é que disse que ela também gostava e que também estava cansada por causa dos elétricos não andarem. E como nem a mãe nem a filha tivessem assim grandes desejos de conversar o senhor Barbosa já se estava arrependendo de ter acendido o charuto.
Ai que lindo, filha! Disse a mãe quando acabou o disco. O senhor Barbosa voltou-se e aconselhou-a, então, para que não perdesse a soirée no asilo de mendicidade, porque merece a pena e não é assim uma coisa que se possa ver todos os dias, só de quando em quando. A última vez dizia o senhor Barbosa que tinha sido há mais de 1 ano e por acaso no mesmo asilo de mendicidade, e continuava crescente. É onde se vê a educação de uma pessoa é na música. Eu adoro a música. É por excelência a arte sublime. Mas espera, eu conheço esta cara não sei de onde? E ficou-se a fitar a filha franzidamente. Não há dúvida. Não me engano. A rapariguita ergueu os olhos para ele e outra vez muito ruborizada fez com cabeça que sim. Bem lhe queria parecer ao senhor Barbosa que não lhe era estranha aquela cara. Era justamente aí, na engomadoria. Mas não é porque ela precise, dizia a mãe com um felizmente, é para se aperfeiçoar na arte a que ela se dedica. A que arte se dedica sua filha, minha senhora? A arte de engomadeira. Ah, sim, fez o senhor Barbosa e pôs-se a meditar a complexidade de passar a ferro. Contudo a mãe fez-lhe ver que a grande vocação dela era a música, que aquilo era só ir ao teatro e cantar tudo, no dia seguinte desde manhã até a noite. Visto isto, o senhor Barbosa não poderia permitir que ela esmorecesse da sua grande vocação, e como o primo dele era ministro do fomento e tinha muitas relações no meio teatral, podiam contar com o primo que era o coração mais bem feito de todo o mundo. Portanto que aparecessem lá no escritório a qualquer hora e quando quisessem porque lhe davam um imenso prazer, mas que não fossem lá de quinta-feira que vem até a outra quinta-feira seguinte, porque se esperavam barulhos para esses dias. Mais terceira mais dos domingos não gostava, sentia uma coisa que era amarelo para dentro e para fora que era sujo. E as portas das igrejas fechadas depois do meio-dia tinham a tristeza do que já não há mais. Reparava que esta coisa das mercearias abertas com gente lá dentro a aviar-se, e criadas de pantufas de ourelo com a garrafa do petróleo e um senhor de coco que comprou fosforos de cera, tudo lhe era preciso na alma e não sabia por que, mas sentia-o. E hoje, se não fosse a estreia das botas de cano alto, teria ficado na cama com certeza. A avenida já tinha imensa gente, desta que só se vê na avenida. E ela sentada na primeira fila de cadeiras a desenfiar um a um os pinhões descascados da mulher do capilé P.O. com acentos circunflexos, esse a rir para si de si própria por ter pensado que a música talvez fosse mais bonita se os músicos da guarda republicana não tivessem o chapéu na cabeça. 2 rapazes bem vestidos pararam defronte dela voltados pro coreto, e um deles entusiasmado esticou um dedo e o braço em direção à música. Ouviste a tal nota que eu te dizia? Não achas bestial de boa? E como o outro tivesse dito efetivamente fazendo com a cabeça muitas vezes que sim, ela ficou muito espantada a destrinçar aquela celebridade musical apesar dos tacões comidos. E quando eles já iam mais abaixo pôs-se a procurar na música uma outra nota que ela também achasse que fosse bestial de boa. E nesta altura uma mão foi buscar a mão dela que estava em cima de um joelho, e voltando-se perra direita ouviu a música acabar nos olhos contentes do senhor Barbosa que estava admirado de a ver por ali. Ela ficou nada comprometida com a impressão de que estava a ouvir os sinos de Corneville tocados por um barbeiro cuja flauta fosse a navalha de barba, e o senhor Barbosa, julgando-a ruborizada por causa dos pinhões que ficaram na mão dele depois de a cumprimentar, sorriu-se e meteu-os a uma na boca, o que queria dizer mais alguma coisa. A sua mamã? Ela ia para responder, mas felizmente, quantos lugares deseja ver e-a? O senhor Barbosa disse um, mas voltou-se para ela e como já tivesse, disse outra vez um, e que guardasse o resto para ele. Pouco depois levantaram-se e desceram juntos a avenida e foi então que o velhinho dos bilhetes começou a compreender a marosca da gorjeta. Quanto mais desciam a avenida mais ela se ia sentindo mal com aquela mão impertinente do senhor Barbosa a apertar-lhe o braço e a falar-lhe tão convictamente do tal primo, ministro do fomento, que se via perfeitamente que era história. Era porque tinha tido muito que fazer por causa da declaração de guerra, não era por se ter esquecido com certeza, que ele era muito atencioso, coitado. A sua mamã? Perguntou de novo o senhor Barbosa. Ela ia para responder quando se ouviram imensos vivas mesmo ali de aquele lado. Escutaram, só se ouviam vivas, os morras eram impares. Escutaram melhor e então todos queriam que a França vivesse e atiravam os bonetes ao ar. Outros davam cambalhotas e quando passavam ao pé dos polícias faziam a chata ao beck. Depois houve um viva a guerra e toda a gente deu palmas, de cima das árvores, empoleirados nos elétricos, nos apertões e calçados e descalços e polícias e mulheres. O senhor Barbosa subiu acima de um banco ao lado dos canteiros e gritou com o coco a cair, viva a galha!
E a multidão assim lisonjeada ergueu em triunfo aos ombros o senhor Barbosa, que ia pedindo encarecidamente para que lhe apanhassem o coco. Por fim, em aquela falta de luz, ela apenas viu distante dela um policia que tinha um coco na mão. Contente por a multidão lhe ter roubado o senhor Barbosa, ia rindo para si no entrecortado de arrotos de pinhões da mulher do capilé. Mas depois veio-lhe a tristeza, aquele aborrecimento que não se explica, que só se sente, que dá vontade de ir dormir para casa e ficar sempre a dormir e nunca mais falar a ninguém. Meditava no mau passo que a mãe dera ao grumete do S. Rafael e recordava os tempos impossíveis da engomadoria. E sentia-se uma eleita na infelicidade. Esta coisa de não querer viver e ter medo de se matar, e ainda por cima um rapaz que a enganou tinha embarcado para Lourenço Marques e tinha mandado dinheiro a uma dessas para se lhe ir juntar a ele. Não que ela sentisse saudades de ele ou de qualquer outro, porque ela sabia muito bem que nascer assim sem poder gostar de ninguém. Para ela tudo era o que não lhe importava. Admirava-se até de se ter deixado levar por aquele maldito caixeiro que nem sequer tinha bigode. Mas também pensava, se não fosse ele seria outro, e ele foi exatamente um qualquer. Não há teoria mais cômoda do que o fatalismo, porém, ela usava-o não por comodidade mas por temperamento indiferente. As trovoadas, se eram de dia, achava ela que deveria ser à noite por causa dos relâmpagos, mas se eram de noite achava estupidez tanto barulho com tanta vontade de dormir. Para ela não havia diferenças de espécie alguma. Nunca quis mais aos garotos por andarem descalços, nem lhe invejavam as que tinham automóvel. Mesmo esta coisa de almoçar e jantar era só se tivesse fome, de resto dormir é que era bom. A vida não lhe era muito difícil nem tão pouco muito fácil, era justamente aquilo, como um carro do da fundo que vem à rotunda e volta depois pro da fundo. E diga-se de passagem, o caixeiro tinha-lhe feito um grande favor. E como era assim uma miúda que entra facilmente no gosto de toda a gente e só lá de vez em quando é que precisava de umas brise mais modernas ou umas fitas de cetim pra enfeites de camisas, não teria que se esfalfar muito, e bem pelo contrário, era rara a noite em que não rezava sozinha o seu Padre Nosso no quarto independente com porta pra escada. Mais quarta mais eu tinha-a encontrado quando passava e tinha-lhe dito boas tardes, porque me pareceu que ela precisava de que alguém que ela não conhecesse lhe desse as boas tardes. E assim foi. Ela teve um sorriso que eu não gostei, mas que era precisamente o que ela devia ter depois de eu lhe dar as boas tardes. Nada me encantava em ela, nem aquele arremedo da moda tão ingênuo e inconsciente que lembrava os quartos andares na Estefânia ou os próprios figurinos desenhados que vêm de Paris, nem o seu que de jovem que brilhava na saliva por entre os dentes, nem mesmo o seu incógnito que não iria além de um par de meias de seda estreadas a semana passada. Tudo em ela tinha um limite de grande saldo ou de abatimemos por motivo de obras, a não ser os olhos que tinham uma cintilação meridional de beira-mar com dramas de marujos de aqui a alguns anos. A sua boca e o seu nariz e toda a sua proporção tinham uma bitola resumida que nem dá direito à reforma. E de aí, poderia ser. Mas nem foi a curiosidade que me deteve, foi aquilo de eu lhe dar as boas tardes e seguir. Mais adiante tive vontade de voltar atrás, mas nem me lembrava dela, e voltei. Foi ela quem me deu as boas tardes e com um sorriso que lhe mudara completamente toda a figura. Chegou-se perto e disse que me conhecia da Figueira da Foz e se eu ainda namorava aquela menina que era tão loira e tão galante. E naquele momento eu tive a impressão de que a Figueira era o único sítio do mundo inteiro onde eu nunca tinha estado, mas quando ela me perguntou pelo Marques, o senhor meu papá, não tive outro remédio senão dizer-lhe que estava muito bem e que se recomendava. Disse-me com as mãos nas ancas que não desfazendo achava o Marques senhor meu papá um personagem ilustre e tirou as mãos das ancas. O que era pena era ele ser tão jogador, mas também isso não era o que lhe iria fazer moça nas rendas. Perguntou-me se ele ainda usava monóculo e quis certificar-se se era no esquerdo se no direito que ele costumava usar, e apesar de eu lhe ter dito resolutamente que isso era conforme o seu estado de espírito, ela disse que pois a ela lhe queria parecer que era no esquerdo. Quando depois de vários quiprocós de comédias em 3 actos eu lhe respondi sobre as grandes fortunas e várias do Marques senhor meu papá, ela meteu pelintramente o pedido de 30 réis pro elétrico. Devia ter sido um belo ponto final, mas os tais 30 réis não eram pro elétrico dela, eram pro elétrico onde eu fosse com ela, porque só tinha 30 réis. Então vamos já. A meio do alecrim apeiamo-nos. Ela mexeu em chaves que riram uma satisfação que era de ela. Por enquanto eu era apenas o filho do Marques senhor meu papá. No segundo andar era uma cancela, depois uma porta, outra porta e ainda a porta do quarto dela. Havia chaves para tudo e a mesinha de cabeceira tinha 6 gavetas com chaves diferentes.
Depois uma senhora com avental de dona de casa vem trazer um grande molho de chaves pequenas e que muito obrigado, mas que nenhuma serviu, que eram todas pequenas. A minha primeira impressão é que era um quarto de cama vulgar excepto um retrato de senhor e careca com uma dedicatória à tinta roxa e assignada amigo e senhor Barbosa. Em cada um dos 4 cantos do retrato estava um prego e em cada prego uma chave com fitas de seda com as cores nacionais. Ela veio fechar a janela e a senhora com avental de dona de casa voltou com outro molho de chaves ainda mais pequenas e que também agradecia e que também não serviram e que também paciência. Sentei-me cautelosamente em uma chaise longue, mas ela veio a correr e pedindo-me desculpa levantou a capa da chaise longue e meteu para dentro de uma gaveta onde havia mais molhos de chaves de todos os tamanhos, todos os molhos de chaves e chaves soltas que estavam espalhadas pela chaise longue. Sentei-me em uma poltrona ao lado, mas fiquei fortemente magoado nas costas e nos quadris. Ela veio a correr, pediu-me mais desculpas e levantando a capa da poltrona tirou vários molhos de chaves de diferentes feitios, mais ou menos ferrugentas, mais ou menos polidas. Em cima da mesa de pé de galo havia uma carta registada de Lourenço Marques e pelo pedaço do envelope que estava rasgado li quase sem querer por este paquete só te poderei mandar 738 chaves. De repente ouvi rumor debaixo da cama e ela disse com um tocão no sobrado, saia de aí Romeu, e logo saiu um gato cor de chave com um molho de chaves à guisa de coleira. Depois deu-me a curiosidade para lhe ir espreitar as toiletes no guarda-vestidos, mas o guarda-vestidos era uma série de prateleiras com chaves numeradas e já devidamente classificadas e postas cardinalmente pelas alturas desde a minha chave do estojo da Rabeca até as chaves de São Pedro. A certa altura ela tinha saído do quarto. Dei com os olhos em uma caixa de lata relativamente pequena e relativamente pintada de verde escuro com letras brancas escrevendo chaves. Abri a caixa e qual é o meu espanto quando a vejo a ela, sentada lá dentro a gritar envergonhada para que eu lhe fechasse a porta. Bom, fechei. Chego-me junto da cama, levanto as roupas e zás, uma chave da altura de um mancebo apurado para a cavalaria. A própria cama, se a gente reparasse bem, era um pedaço de uma chave de que eu também fazia parte. Cansado já deste ambiente e até com medo de tudo isto fui abrir de novo a caixa de lata para lhe pedir que se aviasse, mas, longe do que eu queria, começaram a transbordar chaves e mais chaves, desta vez todas iguais. E já estava o oleado todo coberto de chaves, ia crescendo o monte cada vez mais e até já nem podia mexer-me com chaves até o pescoço quando ela entrou e tão serenamente por cima de todas aquelas chaves como se não fosse nada com ela, até que lhe perguntei quase louco a razão de tantas chaves. Afinal era para brincar aos soldadinhos, mas disse-me muito apoquentada que não lhe fizesse mais perguntas porque ultimamente andava muito desgostosa da sua vida. Mais ela acordou com a passagem do primeiro elétrico. Foi ao espelho esfregar os olhos e abri-los muito. Arranjou um carrapito desmanchado e descerrou as janelas com os operários da obra de frente ao sol. A outra banda tinha um aspecto saudável de outra coisa qualquer onde se pode estar e foi beber um gole de cognac na mesinha de cabeceira toda semeada de pontas de cigarros. Havia em ela uns remorsos distingidos de não ter sido elegante e tinha uma quebradela pelos joelhos que lhe fazia apetecer outro gole de cognac para fortalecer. Começou de pôr carmins nos lábios exageradamente e depois, ouvindo a voz da peixeira que era dela, veio debruçar-se no parapeito a gritar para baixo a como era a sardinha. Como estava toda nua, puxou um lençol da cama, embrulhou-se descuidadamente e foi ela própria abrir-lhe a porta e que entrasse, que não estava mais ninguém, que até podia vir pro quarto dela e que talvez fosse melhor. A princípio achou muito caro a 7 vintens a dúzia e como reparasse no retrato do senhor Barbosa careca e com tinta roxa, despregou dos pregos e deitou-o para debaixo do sofá. Continuou a achar muito caro a 7 vintens a dúzia e olhando fixamente os olhos da Varina deixou cair o lençol que até parecia sem querer e ofereceu-lhe a 2 tostões a dúzia, com a condição de comprar o peixe todo e ainda há de almoçar com ela. A Varina mexeu as ancas em uma relia de que já não era a primeira vez que lhe succedia aquela chatice, mas ela correu para Varina e beijou-a na boca que até LHA deixou magoada. Em um ápice correu a fechar a porta a chave por dentro e a cerrar de novo as janelas sobre as obras ao sol. Quando o sol de aí a pouco bateu do lado de cá e entrou pelo quarto até a cama, já se não sabia bem qual das duas era a Varina. Eram só pernas nuas e seios a reluzir na saliva. Só se ouviam gemidos de cansadas até que o gato entrou fortemente convulsionado nas agonias de uma indigestão de sardinha. Quando o senhor Barbosa meteu a chave à porta e achou o silêncio abafado de aquele quarto meio iluminado, teve a impressão que ela tinha posto um espelho muito grande ao
comprido sobre a cama e que depois se tinha deitado toda nua com o ventre para baixo. Achou estranhice, mas não quis bulir o silêncio. Sentou-se junto da porta a observar. Esteve assim perto de meia hora a gozar aquele Paris Salon, mas não se pôde conter e foi pé ante pé e de chapéu na cabeça depositar-lhe um beijo mesmo no meio da espinha vertebral. Depois o senhor Barbosa teve um estremeção que sentiu em todo o involucro do coração como se fosse um murro atirado de dentro para fora. Começou a chorar visivelmente e tirando o chapéu saiu violentamente desgostoso, tendo tropeçado na canastra vazia. Como já fossem 2 horas da tarde e além disso houvesse já muita gente no Rossio para uma imponente manifestação às nações aliadas, não quis perder o rendezvous cotidiano e decidi-me a ir ter com ela. A porta estava encostada e estava escuro lá dentro. Olhei. Tive a impressão que ela tinha posto um espelho grande ao comprido sobre a cama e que depois se tinha deitado toda nua com o ventre para baixo. Achei estranhice, mas não quis bulir o silêncio. Sentei-me junto da porta a observar. Havia assim disperso pela meia-luz como que um cheiro a porto de mar e que fazia frio no peito lá em cima no tombadilho. Desci de novo os olhos sobre a cama e senti-me melhor confortado na cabine, mas tive um sobressalto como se eu me tivesse enganado e tivesse entrado na cabine da sueca que eu namorava. Foi um escândalo a bordo e o próprio marido da sueca chegou a partir o cachimbo no ombro do comandante. Depois nunca mais vieram jantar com a sineta, era sempre antes ou depois. Um dia o sueco estava mesmo a bordo a ver os golfinhos a saltarem dentro do binóculo, veio a mulher dele e deu-lhe um empurrãozinho que foi logo uma tragédia por afogamento. Passados tempos voltou o senhor Barbosa de chapéu na mão, e os seus olhos tristes também tinham o chapéu na mão. Havia nele uma tragédia submarina que dava a perceber ali qualquer empurrãozinho fatal. Havia mesmo até um descorajamento que poderia, quem sabe, ter analogias com o incêndio do depósito de fardamentos. Adivinhava-se-lhe na gravata negra e despreocupada uma indiferença pela glória de vir a falar nas câmaras, um despeito pela sorte de ser presidente da propaganda de Portugal e sócio das comissões de vigilância. A pátria mesmo, neste instante, era-lhe desinteresse quaternário. Quanto mais se vive mais se aprende, pensava, e também pensava que felizmente estava armado porque sentia a Browning no bolso de trás entre a ombreira da porta e a nádega direita. Só tinha pena de deixar o seu lugar de alferes miliciano talvez a algum incompetente. Sentia que afinal a sua vida tinha ficado careca ao mesmo tempo que ele próprio, mas morreria com o orgulho de ter sido um dos maiores apologistas dos sinos de Corneville. Na cama houve um minúsculo movimento e ela disse para mim e para a Varina em um contamento de sorte grande. Ainda bem que o estúpido do Barbosa não se lembrou de vir. Depois uma senhora de avental de dona de casa veio trazer um molho de chaves, que muito obrigada, mas que também não serviram. Imediatamente se ouviu um berreiro na escada que dizia que 2 ainda se admitia, agora, 3 que era demais. E a senhora de avental de dona de casa fechou a porta. Mais sexta, mais estar em Sintra é agradável não pelo facto de se estar em Sintra, mas pelo facto de se poder dizer que se está em Sintra. E também porque é um incidente tão provisório como a própria vida. O definitivo é que desconsola, ainda que é surpreendente saber-se que o definitivismo absoluto não existe ou que é dispensável como o artigo de fundo do jornal que se compra, porque se não leem os jornais há muito tempo. E verdade tinha Santo Agostinho em afirmar que tudo se paga neste mundo. O jornal de 20 tem pelo menos uma torre de marfim e os de 10 réis depois da 4ª página ainda tem mais 2 de anúncios. O senhor tem bilhete? Voltei-me e percebi uma figura de fato escuro que por um signal que trazia perto do bigode era com certeza o revisor, e eu que já ia nas últimas linhas das últimas notícias com canhoneio em Verdun, desloquei-me de repente para muito mais perto de mim, na única linha para Sintra com uma folha solta de dicionário onde o revisor queria dizer indivíduo que revê os bilhetes dos comboios, que usa fumos no bonete de pala e um signal de cabelos no queixo. Ao lado falavam inglês sem mestre e eu para escutar melhor fingia ler a Choronica do Bem, quando de repente li no jornal não sei onde o meu nome inteiro justamente quando o comboio parava na Amadora. Outra vez o meu nome, mas desta vez era uma senhora chique e loira que ia diante de mim e que lia em voz alta o nome de uma cautela de prego que tinha encontrado no chão. Perdão, minha senhora. Fiz eu com certos acanhamentos de sangue frio propositado, esse nome é de meu irmão. E foi ele quem pagou os extraordinários juros de aquele empréstimo. Desde então a senhora chique e loira começou de olhar para mim como eu queria que ela me olhasse antes de me ter notado a cautela de prego e deixou cair o lenço e a malinha, e o leque e a sombrinha, e não deixou cair mais nada porque em Belas apiou-se uma gote do inglês sem mestre.
Infelizmente de aí a Sintra foi um instante e nem houve tempo para ver a paisagem bonita ao pé do Cassim. Apenas posso garantir que quase me chegaram as lágrimas, a raiva por o túnel do Rossio iluminado e grande não ser no túnel de Sintra pequeno, mas as escuras que em Sintra não lhe falasse porque era casada na Estefânia todos os verões com o titular de dinheiro, mas que fosse plus pisões todas as noites ou aos setiais se fossem de luar. Quando cheguei à vila tive a triste notícia de que tinham assassinado o barbeiro por questões de altas finanças do estado em que ele como revolucionário civil estava envolvido. Com destaque, porém, a notícia não foi tão desoladora que eu não soubesse quase imediatamente e sem perguntar nada a ninguém que o infeliz barbeiro era nem mais nem menos que o titular de dinheiro, casado na Estefânia com uma senhora chique e loira. Até adiantei os meus pesames ao jantar e fui pessoalmente garanti-los à desolada viúva que andava pelas diagonais da sala de visitas a fazer figas e a dar vivas à República com lágrimas e sapateados de irremediável. A minha presença deu-lhe duas coisas bem nítidas e proporcionais em estas ocasiões aflictas, alento e alarido. E avançando para mim toda erguida para frente com os braços rígidos no ar veio repousar a cabeça sobre o meu peito que até me desbotou a gravata azul pró colete branco. Todos os seus solavancos de desesperada iam desfalecendo lentamente em uma alegria íntima que data de antes de Afonso Henriques, rei morto, rei posto. Se fossemos tão independentes como nosso estômago não teria eu tido a necessidade de me despedir com tanto apetite de me ver livre de aquele sentimentalismo, aliás tão humano, para ir jantar sozinho à mesa estrangeira do Laurencis Hotel. Mas a verdade é que quanto mais não fosse isto já era uma razão de ter vindo para Sintra. O criado disse-me o menu com muita pena do barbeiro e que considerava o assassinato um vandalismo, mas que se eu não quisesse potage à la valencienne também tinha puré de legume, zala mexicane. Pobre barbeiro! E eu já tinha remorsos de que talvez o tivessem assassinado no momento preciso em que ela lia o meu nome na cautela de prego que me caira do bolso. Mas fosse pelo que fosse a sopa vinha escaldar e não se sabia ainda quem foram os assassinos e agora vá-se lá saber. E verdade é que seria tão difícil dar com o paradeiro dos malfeitores que a ele já se lhe afiguravam faces tão criminoso como o do revisor da linha de Sintra de quem eu seria testemunha da sua inocência tão evidente como os fumos no bonete de pala ou signal de cabelos no queixo. E até o arroz tive tempo de meditar na falibilidade da justiça através dos tempos até o assassinato do barbeiro em Sintra no Castelo dos Mouros cá embaixo ao lado da cisterna. A prova que tudo tem razão de ser em este mundo é que eu já estava observando que efetivamente o Castelo dos Mouros este verão tinha barba por fazer. Depois veio o galantine de perdiz e um envelope fechado na outra mão e era para mim. Era a senhora chique e loira que me mandava dizer que em aquele lance fatal tinha medo de ficar sozinha de noite na cama e portanto que me demorasse a jantar que ela viria ainda. Prós doces. Estas coisas para uma sensibilidade como a minha que só sabe resolver as coisas depois de resolvidas fizeram-me pensar profundamente enquanto pasmava os olhos em uma reprodução litográfica do imperador da Alemanha tão embaraçado como eu em este assunto diplomático. Imediatamente tive uma boa ideia que nunca mais me lembrou por ter entornado sobre a toalha branca meia garrafa de vinho verde que ficou a alastrar-se como azara, denunciar-me de estar pensando em dormir com uma viúva sem saber se sim ou se não. Ainda não eram os doces e ela entrou com a salada. Trajava rigorosamente de luto, mas o apetite do seu sorriso e o cinzento das olheiras pintadas trajavam rigorosamente de adultera. Não quis café, o seu estado de espírito apoquentado e triste preferia uma garrafa de champanhe. Começou a declarar-se-me absolutamente desiludida sobre a morte do marido e de tal maneira que as lágrimas rebentaram-lhe espontaneamente por eu ainda não ter acabado de jantar. Contou por alto a história do seu infeliz marido que era estabelecido com loja de barbeiro na Praça da Alegria, loja muito conhecida e estimada de todos por servir de sala de espera quando os elétricos não andavam e que ainda por cima tocava no gramofone os sinos de Corneville e de graça. Disse-me também uma história de uma filha que tinha em Lisboa e que um malandrão qualquer tinha tirado da engomadoria onde trabalhava para viver à custa de ela e ainda por cima obriga-la a fazer indecências com as mulheres do peixe. E demais, seguia, tendo tido um bom conselheiro como era um sujeito careca que eu havia de conhecer de vista com toda certeza e por signal, até se chamava Senhor Barbosa e ainda por cima era primo do primo dela que era ministro do fomento do terreiro do Paço. O criado fez estalar a rolha do champanhe em um arrepio meu que parecia o último suspiro do barbeiro ou o estalo da corda partida do gramofone dos sinos de Corneville.
A história era muito triste e ainda mais extensa que a garrafa de champanhe, mas enquanto o criado me aconselhava o pudim de cozinha que estava delicioso, que até tinha sido feito pelo Augusto, ela prometeu beber outra garrafa de champanhe não só para acompanhar com o pudim como para esquecer aquela infelicidade que lhe cortava o coração às tiras de salame com uma navalha de barba com 30 anos de serviço. Depois do café fomos distrair para a quermesse. A minha quermesse pareceu-me uma quermesse e a ela pareceu-lhe um peão. Confessou-me que aquela boneca de vestidinho azul tinha um ar muito engraçado, um ar que era muito peculiar ao marido todos os sábados à meia-noite quando fechava mais tarde. Depois afastamo-nos da quermesse, sem dar por isso e ela ia-se me confessando sugestionada pela ideia da morte, que sempre tivera uma enorme simpatia pela obra do Dumas pai e a do filho, e perguntou-me se o Dumas gravador era da mesma família. Gabriel D'Annunzio não conhecia, mas havia outro poeta que a fazia chorar e por quem daria a própria honestidade de viúva desolada, talvez condenada a ter que procurar outro barbeiro, mas que não tivesse política partidária. Esse outro poeta, dizia ela em uma contorção de trágica cinematográfica ao mesmo tempo que me pisava um calo, era eu e mais ninguém. Só eu, o preferido das viúvas dos barbeiros. O poeta maior que os Dumas todos, mesmo superior ao Dantas e ao Noivado do Sepulcro. Mas por fim, estreitando-me em um abraço, declarou que realmente o que ela estava era bebeda e sem mais nada começou a correr pela escuridão e pum, um tiro. Fui ver. A tresloucada criatura em uma dor cruciante e fatal tinha acertado no umbigo, em um instante de revolta, uma bala que a pusera repentinamente horizontal com a cabeça sobre uma bosta de boi. Mais ultimamente inquietava-me por ver que o porteiro fazia má cara quando saíam da quarto dela magotes de varinas que vinham afogueadas. Apoquentei-me mais quando uma tarde em que eu entrava no quarto dela esbarrei com um anão sebento que ia a saúr. De feito, ela já nem se queria levantar da cama, gostava de almoçar, jantar e fazer tudo ali sem ter que se vestir. As contas da farmácia só tinham ampolas de morfina. Um dia o senhorio mandou-me chamar e tendo-me dito que tinha imensa consideração por mim estava, porém, absolutamente disposto a não consentir em aquela indecência de varinas e senhoras casadas e meninas de lábios pintados e até para cúmulo às vezes casais de garotos de pés descalços. Efectivamente ela transformará em absoluto o quarto independente com porta para a escada. Bons tapetes de cores escuras, lâmpadas elétricas de todas as cores, gravuras de ninfas perseguidas por faunos, apologias da inversão a cores em todas as posições, e as gavetas da toilette em vez de vestidos e roupas só tinham batons de maquilagem e frascos de todos os tamanhos com aparências de mais de 5.000 réis. Uma vez riu-se muito e como grande novidade levantou a camisa e mostrou-me no ventre um contorno de sexo masculino que ela própria tinha desenhado a encarnado e enchido de verde esmeralda. Quando eu voltei de Sintra, a senhora de avental de dona de casa veio contar-me que isso tinha sido um grande desgosto para ela, que nem sequer nunca mais receberá varinas nem mesmo, até o guarda-portão. E dizia-me que ela, coitada, via-se bem que era minha amiga porque era ver que apenas eu chegasse era certo ela receber outra vez as varinas, os pinocas e a filha da senhora baronesa. Um dia fiz-lhe ver que ela já estava na cama havia perto de ano e meio e que portanto tomasse cautela. Ela foi até a janela e logo a primeira impressão foi de que o alecrim que de antes subia para aquele lado agora era ao contrário, subia pro outro lado. E depois em uma festa gentil pediu-me encarecidamente para eu lhe ir arranjar aquela pretinha das cautelas que tinha muletas, e foi de tal maneira gentil o seu pedido que eu não tive outro remédio que o de ir ajudar a pretinha a subir a escada para descansar um pouco no quarto independente com porta para a escada. Mais cada vez creio mais que a vida obedece a um princípio quadrado que se resolve dentro desse próprio quadrado e fora dele em xadrez. Por isto que o quadrado é sempre o mesmo e inconstante de posição, as transparências lucidam-se em diagonais galgando. Teoricamente é irrealizável de planos que apenas praticamente existem móveis na fantasia. O que de isto é a incompreensão em todos. Eu quero explicar. Todos os sentimentos são conscientes e inconscientes e simultaneamente. Assim, eu posso ter imediatamente a consciência de um sentimento que acordou na minha inconsciência e logo essa consciência pode vir a definir-se tão nitidamente que se resolva em absoluta inconsciência. Nada, absolutamente nada, em todos os tempos é comum ainda que se restringa a uma única sociedade definida. Esta coisa de haver uma lei que tem a vaidade de se impor a todos é tão irritantemente estúpida como há de haver uma só medida para todos os chapéus. Tudo o que eu estou dizendo é de tal maneira a expressão da verdade que o próprio leitor há de ter certamente reparado que não percebe nada do que eu venho expondo.
Pois foi ontem mesmo que o senhor Barbosa me deu a honra de me apresentar sua ex-esposa. E de tal maneira eu não quis crer que foi esta a primeira vez que tive consideração pelo meu amigo senhor Barbosa. Começamos pela rebelião da Irlanda, depois derrotamos os turcos da Ásia Menor, mas quanto aos destinos das nossas baterias Canete, a esposa do meu amigo apenas sabia que o sol de Lisboa fazia-lhe apetecer um duche de sorvetes. Entretanto, como a conversa do senhor Barbosa não tivesse jeitos de recuar em Verdun, coube-me a sorte de convidar sua ex-esposa pró que quisesse tomar cá mais perto de nós, no Martinho. A greve dos carroceiros era pró senhor Barbosa tão infame como a violação da Bélgica, e sempre que por azar havia de fechar um período dava um viva a França sem pestanejar. A Espanha também se tinha portado mal, não sei como, com o meu amigo senhor Barbosa, e em verdade, já era com uma certa razão que apetecia outra salsa com sifão à sua esposa. E talvez porque em Espanha haja muitos germanofilos, a maioria. Coube-me ainda a minha pessoa o convite para a segunda salsa. E depois, dizia-me o senhor Barbosa, não sei se sabe que os alemães não são nada decentes. Ora, esta frase, que a princípio me pareceu descabida, tinha afinal razão de ser, porque sua ex-esposa retirou suavemente o pé de cima da minha bota. Como exemplo de mulheres honestas, apontava com os braços erguidos o meu amigo as russas, as de Viseu e as aliadas. Estas sim, fanatizava-se o meu amigo. Estas sabem ser mães quando mandam os filhos para as fronteiras para defender a pátria. E dizia esta última palavra com um ar tão sonoro que pareceu-me terem os carroceiros grevistas apedrejado as vitrines do café. Os alemães, segundo o senhor Barbosa, tinham de fugir as mães para irem para debaixo das patas do Kaiser, e entornou meia salsa com sifão com uma palmada bem aberta sobre o mármore cheio de cinza. Veja o meu amigo as francesas que mesmo quando são cocotes sabem de cor a marselhesa. O senhor Barbosa falava tão gesticuladamente que um senhor da Baixa que tem tabacaria e chapéu de palha e uma parecia melhor que ele próprio chegou-se à mesa e disse baixinho, ao ouvido do meu amigo, o gajo é germanofilo? Então o senhor Barbosa entesou-se em um destes nãos que querem dizer, tás doido? E eu juro que nunca mais esquecerei este meu amigo que me salvou da morte. Entretanto, sua ex-esposa retirava pela segunda vez e mais suavemente ainda o seu pé pequenino de cima da minha bota. Depois houve um silêncio estático com o criado a perguntar se o tinham chamado, e o meu amigo senhor Barbosa, virando-se repentinamente para a porta, chamou muito alto, ó Marcos! E preveniu como quem não quer ter remorsos e com o braço o mais alto que podia, não penses nisto, hein? Era a minha inocência. Ainda houve um segundo silêncio estático, sem o criado a perguntar se o tinham chamado, mas não contente o meu amigo foi a correr e ainda agarrou à esquina do Rugerone o tal senhor da Baixa que tem tabacaria e chapéu de palha e uma parecia melhor que ele próprio. Eu queria seguir todos os seus gestos para perceber de ali de dentro do café aquela segunda confissão do meu dedicado amigo senhor Barbosa, mas sua esposa começou a observar mexendo o meu relógio de pulseira e sem olhar para mim disse que eu tinha os olhos muito bonitos. Ainda julguei que fosse outra salsa que ela quisesse, mas não, desta vez era café com leite. Perguntou quem me tinha dado aquela pulseira tão gentil, e quando eu lhe disse que foi uma alemã, ela escondeu um lacinho preto, amarelo e vermelho que tinha pregado no lado direito com uma andorinha azul de esmalte. Então o senhor é germanofilo? Também tem um pijama de seda que me deu uma senhora francesa. De repente o senhor Barbosa entrava no café e sua esposa virando-se para mim disse-me apressadamente como se fosse o final de uma conversa que tivesse forçosamente de ser acabada. Então apareça hoje à meia-noite em ponto que o Barbosa está nas comissões de vigilância. E o senhor Barbosa, com ares de ter tido uma lucta movimentada mais do que permitia a força humana, sentou-se limpando o suor da testa em um alívio. Felizmente está tudo resolvido. E voltando-se para mim declarou-me que à meia-noite ia jurar a um sítio secreto que eu não era germanofilo. As avenidas ali em aqueles sítios mal iluminados faziam-me, não sei porquê, lembrar dos Apaches de Paris. As linhas dos elétricos brilhavam vazias e o guarda nocturno com as mãos nas costas, pensando talvez no almoço de depois de amanhã, fitava vagamente os embório mais perto da Praça de Touros que lhe parecia uma cabaça de 2,5 litros de tinto. Eu só tinha frio na cara onde acabava o coco e começava a gola levantada do casaco e pensando se por acaso teria as meias rotas. Cada esquina que eu dobrava me parecia que eu ia do escuro para um quarto iluminado onde estivesse uma mulher em camisa a pôr o despertador para as horas em que acabassem os serões das comissões de vigilância. Como sentisse mais frio em cheio nas faces, lembrei-me com mais frio ainda que aquele muro cinzento com as ameias quadradas já tinha sido jardim zoológico com leões que comem carne sem ser cozida.
Afinal nem era da Nordisk, era da Cines, aquela fita da domadora que era assassinada pelo próprio marido dentro da jaula dos tigres. Do lado das tabernas veio uma brisa sumida e morna de fadinho de melenas com questões revolucionárias. O próprio ramo de loureiro pregado na porta tinha um movimento indeciso de se querer raspar. Mais adiante é que eram as letras FG. H tão enigmáticas como Mané, Tecel e Fer, tão atarracadas e luzidias como meu amigo e careca senhor Barbosa. Um patamar, 2 degraus, mais outros 2 degraus, 3 lanços para trás e para diante sempre a subir, a porta da rua encostada. Um candeeiro de petróleo em cima de um mocho de cozinha lá onde acabava a passadeira verde do corredor e muitos cheiros a pó de arroz, à esquerda. Depois de uma canelada em um caixote lacrado com viseu em cima e cautela embaixo. Depois muita luz, muitos biombos, muitos retratos a carvão assignados Fonseca, muitos espelhos, muitos lacinhos frisados e ela na cama quadrada a fingir que dormitava em uma gracinha travessa de camisa curta pelas virilhas e pelgas de rapaz muito justas no cor de rosa duro. Antes de chegar à cama havia um papel no meio do chão e escrito a lápis. Era a conta da engomadeira 7 colarinhos 37, 2,39 e 1,40, marca Wagner. No fim da conta em ar confidencial dizia sublinhado, conta particular de Madame Barbosa. Apaguei de repente a luz e comecei a atirar pro lado o casaco, o colarinho, a camisa e talvez porque tivesse atirado um pouco mais alto as calças tive o desprazer de ouvir um acorde de piano em dó maior e fuga do gato assustado. Acordei com um tiro dentro do quarto. O senhor Barbosa, tendo aberto a janela, dava tiros a queima-roupa no belo ar da manhã enquanto gritava para a cama os maiores insultos premeditadamente hostis. Enfim, nem tive tempo de me vestir descansadamente nem sequer de fazer a toilette e até perdi um maço por encetar Dila deliciosa, com uma caixa de fosforos de cera de luxo com senha e tudo. Quando cheguei à rua tinham comparecido ali um sem número de revolucionários civis que em nome da lei me intimavam a entregar-me à prisão por ter incorrido no crime de ser germanófilo na pessoa de um funcionário do Estado e casado. Mais nona mais N esse dia de agosto com toda a gente nas praias, Lisboa tinha o aspecto nu e vazio de um ascensor parado que já não funciona. E eu que sentia isto do agosto de Lisboa. Refrescava-me do calor e do tédio que acendia por mim acima até a nitidez de ser a expressão exata de estar desempregado de mim próprio. E concordava que isto de se existir para provar que o tédio existe em Portugal, todos os meses e todos os dias, continuava a ser tédio porque já estava provado desde a fundação da monarquia lusitana. E quantas vezes sem se saber por que a gente pensa na Batalha de Alcácer Quibir quando estamos à espera da resposta e do galego. E também, como quase sempre sucede, chega sempre primeiro que o galego um amigo que esteve na escola conosco e apesar disto nunca esteve na escola conosco. E pergunta-nos como estamos quando nós apenas nos lembramos de termos tido bexigas brancas com calções e pé na vela. Todavia se erguemos os olhos para ela e reconhecemos N aquela cara estupidamente alentejana o primeiro classificado nas matemáticas do nosso curso. Justamente como meu amigo Cunha que janta fora por pândega, este antigo condiscípulo era a manifesta metamorfose de aquela imbecilidade. O que é um facto é que se eu não tivesse resolvido graficamente esta ligação não teria também explicado ter pensado há pouco na funesta batalha de Alcácer Quibir. E de tal maneira eu cria esta transmissão de pensamento que fosse pelo que fosse o galego não se poderia chamar senão Sebastião. Ele, o condiscípulo, ainda estava diante de mim com todas as suas reminiscências da escola tão alentejanas como ele até que abriu muitos olhos em uma falta de lembrança que era minha. Não te lembras do Sebastião? Qual? O galego? Não. Ah, sim, o outro. O outro era ele com uma imbecilidade trigueira que teve o máximo na classificação das matemáticas do meu curso e ainda que o galego já pudesse deixar de ser Sebastião, este Sebastião era galego com certeza. Então o que fazes agora? Sou engenheiro. E esta blague deu-me logo as vantagens de poder ter sido educado na Alemanha ainda que estava já resolvido a não dar gorjeta ao Sebastião pela demora tão demasiada que me parecia já um condiscípulo que eu não via desde a escola essa carta que eu esperava impertinente. Pois eu estou no Algarve. Tinha me enganado, era o Algarve nas herdades de meu pai próximo de Olhão. A senhora manda dizer que o não pode atender porque chegou um primo dela do Algarve, que veio de Olhão, disse o galego em um segredo que metia chi em todas as palavras. Bom, quanto é? Que não podia ser menos de 2 tostões e se não fosse o condiscípulo podia ter a certeza que ninguém lhe pagava o dobro do que pedia em um gesto tão milionário. Então adeus. Vais para cima? Tenho pena, eu vou para baixo. Adeus.
Mais X mais talvez que o leitor não saiba, mas eu também sou conhecido como caricaturista. Outros dizem que eu tenho maus costumes, mas isso é para me arreliar. Ora, tendo-se dado o caso extraordinário de no dia 7 de abril de 1800 e tantos ter havido uma trovoada sobre o paquete e o comandante logo essa manhã ter mais um passageiro a bordo quando todos eram unânimes que tinha caído uma faísca na sala de jantar, o resto da viagem fez-se em sobressalto contínuo. Todas as noites os fenômenos fosforicos se intensificavam perturbantemente apesar do doutor alemão ter revelado a existência de animalculos onde predominava, essencialmente o iodo. Os companheiros de viagem conheciam-me lá entre eles por o recém-nascido. Depois desta, a maior trovoada que eu assisti foi em Campolide quando estava fechado a chave de castigo na retrete dos professores. Eu era tido como elemento indisciplinável e perturbador até o dia em que um frasco de tinta verde se entornou por cima do livro de missa quando eu estava a copiar um Cristo gravado que eu achava muito bonito. Nesse mesmo dia fui expulso por causa de um amigo meu que foi esconder as bolas de bilhar que ainda se não tinham estreado dentro das bolas de bilhar que já estavam muito velhas. Pela noite, infelizmente, anistiaram-me. Recentemente, tendo-me encontrado em Barcelona com o doutor alemão que tinha umas barbas encaracoladas em iodo, cortamos as relações por causa de uma acirrada discussão sobre Nietzsche. Apesar de ele ter ficado encantado com o meu belo jogo de combinação no desafio de futebol contra o Racing de Madrid. Hoje, porém, tive uma alegria que eu não tinha desde a última trovoada à engomadeira, que se tem ido civilizando pouco a pouco com o estar comigo. Ao almoço veio lindamente arranjada e beijei-lhe a boca diante dos outros hóspedes só por ela ter trazido os lábios pintados de verde esmeralda. Que belo! Achei-lhe mesmo um arcaço de samaritana que apertou bem a cinta sobre o ventre. E que lindos são os limos do poço de Jerusalém! A velhota que era dona da pensão veio dizer-me com o chocolate esta manhã que estava cá um hóspede que era muito meu amigo e que também lhe tinha dito que eu era o poeta demais, valor que andava por aí. Jantamos juntos e entre coisas que recordamos foi um passeio que demos ao sítio do Calvário em uma tarde de verão justamente à hora do raio verde. Ele também se lembrava de umas tourinhas que houve nas eiras dos Serrões que até o Virgílio quando ia amarrar no cunha tinha ido, coitado, contra a trincheira e tinha escangalhado a cara toda que nem se lhe viam olhos, nem boca, nem nariz, nem nada, um horror. Fazia sofrer. Perguntou se eu ainda tinha boa voz e se não tinha pena de aquelas serenatas ao luar pelo rio todos muito apertados com as primas da eira de pedra no bote do tio D.L. Ele achava que se calhar eu já tinha esquecido todos aqueles fadinhos tão catitas e ficou com um maiúsculo na cara toda quando eu lhe disse que já não namorava Alice. Também queria saber o que eu tinha feito do cavalo que era tão airoso que um domingo até deixara de ouvir missa por ter ficado a ver-me a dar galopes no adro e a saltar uma oliveira que tinham tirado por causa da barraca da quermesse. A propósito perguntou-me se eu também não achava que Alice se parecia imenso com a minha amante e ai que os olhos então eram tal e qual para ele era um exercício que ele tinha que fazer para amanhã de manhã ou eu ter deixado Alice com tanta cortiça. Teve imensa curiosidade em saber se eu ainda era muito distinto em matemática, mas além disso todos nós os três achamos boa ideia irmos tomar o café fora, à brasileira. Pouco depois ouvimos grosso tiroteio no largo do Directoril e ele nem sequer ainda tinha deitado açúcar na chávena e já estávamos outra vez na pensão com aparências pálidas de cardíacos com uma escada bestial até a um quarto andar. Eram umas 2 horas da madrugada ainda ele estava a dizer que eu, quando foi a festa da Senhora da Saudade, talvez que eu me não lembrasse mas ele ainda estava a ver uma Nossa Senhora que eu tinha pintado com anilina em 2 metros de patente e que tinha ficado mais bonita que uma estampa e que até o prior me tinha feito um elogio rasgado no Sermão da Paixão dizendo que era uma pena se eu não continuasse os estudos. Mas o que ele achava mais extraordinário é que tendo sido expulso de Campolide a única medalha que eu tivesse ganha fosse justamente de catecismo. A dizer a verdade eu já tinha saudades de ter sido caricaturista mas como ela se tivesse ido deitar porque já não podia mais com sono ele disse-me que ainda bem porque trazia uma carta da Alice que era para mim com a condição de eu dar resposta. A carta em questão afirmava sem preâmbulos que quando chegasse até ele já a tua Alice nem comia, nem bebia, nem via, nem cheirava, o que queria dizer que estava morta. Contudo a resposta era para ela porque em postscriptum afiançava que estava disposta a esquecer aquela infame caricatura que eu tinha dito que era o retrato dela para reatarmos outra vez aquela paixão intensa com passeios aos pinheiros e merendas no bosque e pescas ao candeio e enfim, aquela pouca vergonha toda que é inevitável pelas férias com a barraca dos banhos mesmo ao lado da dela.
No mesmo postscriptum pedia-me o obsequio de lhe ir comprar um chapéu da moda que não fosse além de R$ 2.000 que era para estrear na feira por causa das delgados que faziam troça dela por eu a ter deixado e que quando eu fosse para lá em agosto queria pedir ao tio Pedro R$ 2.000 emprestados. O mesmo postscriptum ainda dizia e com cedilhado que não pensasse mais em ela caso eu não lhe quisesse responder. Porém, incitava-me à indisciplina com mais passeios aos pinheiros e merendas no bosque e pescas ao candeio, enfim aquela pouca vergonha toda que tinha custado um tiro de arma caçadeira no ouvido do primo dela que recitava monólogos de João de Deus e glosava todos os pensamentos, com a condição do faroleiro o acompanhar à guitarra. No fim do postscriptum dizia-me que não tivesse dúvidas absolutamente nenhumas que ela ainda era a mesma Alice que eu tinha deixado no clube sem par para dançar e que também não tinha dúvidas absolutamente nenhumas que o tio Pedro lhe emprestaria pela certa os R$ 2.000. Cá no canto do papel dizia muito baixinho em hipotenusa de triângulo rectângulo, volte. Eu voltei e ela perguntou-me lá em cima do outro lado se eu achava que ela devia tomar as pílulas Pink ou comprar um 20º da loteria do Natal com esse dinheiro e que gostava da minha opinião. Depois contava laconicamente uma excursão que um tio dela tinha feito à Torre do Pombal que tem 25 metros a pino, e que coitado, caira e logo por infelicidade quebrara uma perna que tinha ficado ao contrário. Pedia também desculpa de me não escrever em papel de luto mas que por desgraça das desgraças o pai dela tinha desaparecido quando em um passeio pela estrada vinha a correr, pra cá uma manada de bois bravos. Enfim, a infelicidade era tanta que a própria mãe até já tinha abandonado a sua carreira de prostituta em Beja e até já lhe propusera para se amancebar com um senhor Barbosa que era de Lisboa e que me conhecia muito bem e que já não tinha muito cabelo. Contudo tinha preferido montar uma engomadoria com o dinheiro que um grumete do S. Rafael, que era o único amante que felizmente a mãe dela tinha agora e podia ir pagando aos poucochinhos. Mas não. Preferia continuar aquela vida com ele. Aquela vida séria que não se pode voltar atrás, é ir. É não lhe dizer nada e deixar. E o relógio deu horas que eu contei mas não eram 4 nem 5 era um algarismo que eu nunca vi escrito e que só agora é que eu reparei que existe realmente entre o 4 e o 5, mas ninguém tinha ouvido senão eu. Felizmente que o relógio era de repetição e eu pedi a atenção de todos e estavam todos atentos e só eu é que ouvi. De repente partiu-se a fita e lá adiante começaram a dar pateada. Depois comecei a sentir muito frio só no ombro direito, tinham se esquecido de fechar a janela. Vinha muita gente a fugir pelo chiado abaixo e o chiado parecia em aquela noite sem arcos voltaicos uma ponte levadiça sobre uma barbacã descomunal. Do outro lado Alice tinha chegado tarde. O postscriptum tinha na última página escrito em letra romana 33. Depois ia a andar pela margem fora e começou a ver uma bola muito sumida que ia crescendo em tamanho mas que ficava sempre sumida. Tornava a começar cá de baixo e já não crescia, subia toda deitada para a esquerda a diminuir a velocidade, a diminuir para azul até começar a ser devagarinho um boneco mal desenhado a dançar uma imitação do fantoche. Depois a cabeça do fantoche começou a inchar molemente sem firmeza nenhuma e quando já era um balão muito grande que vinha cair ao pé de mim tocou em um bico de alfinete que estava no tecto e entornou-se um balde de sangue que nunca acabava de se entornar mesmo no meio das merendas no bosque. De repente os andaimes começaram a desabar sobre mim. Os garotos apregoavam nas ruas a capital. Muito longe, sem chão, alargava-se apressadamente uma cova de luz com as árvores nas nuvens de pernas pro ar, e a cova furou tudo pro lado de lá e ia se abrindo mais depressa, muito mais depressa do que eu lhe fugia. Desta vez bati mesmo com a cabeça na esquina da mesa e o meu amigo diante de mim dizia-me que eu devia por todas as razões fazer as pazes com Alice. Eu é que já não podia mais. Pedi-lhe imensas desculpas mas que estava era com um destes sonos de subir a escadas escuras com o sol a nascer nos mercados. Quando cheguei ao quarto estavam todas as lâmpadas acesas e a engomadeira dormia a respirações baloiçadas tendo aberto entre os dedos na gravura do Cristo um livro de missa, todo ensopado em tinta verde e que era a única recordação que eu trouxera de Campolide. Os lábios dela estavam fortemente pintados de verde esmeralda. Mas era muito para lá do cemitério mesmo na volta das Furnas. Os carros da estrada quando passavam por ali iam mais depressa e de noite não passavam. De noite a volta das Furnas ficava sozinha. Um dia apareceu uma cruz negra muito mal feita e ainda muita gente no lugar que diz que viu com os próprios olhos a cruz negra do Moinho Velho toda acesa de noite. Uma noite foi tão grande o clarão que até houve sinos a rebate julgando ser fogo.
De outras vezes é tão grande a gritaria que vem de lá do moinho que as mulheres, coitadas, põem-se a chorar baixinho com medo de fazer barulho. Até o senhor prior que não acreditava foi lá sozinho para desencantar o bruxedo com água benta porque as mulheres gritavam para não deixar ir os maridos. E fizeram bem porque o senhor prior, não se sabe dele. Uma velhinha que voltou tarde da feira e não se lembrou e passou por lá prendeu-se-lhe uma rã nas voltas das saias e apareceu morta na estrada só sobre um pé. Depois é que nasceu o castanheiro que lá está no sítio. A gritaria que vem de lá do moinho é como o coachar das rãs com o regato a correr filtrado. E cabra que paste por ali só dá peçonha. Um dia uma escola de repetição quis se fazer tesa e os canhões foram fumados pelo comandante que se tinha esquecido de comprar charutos. Quando rompeu a manhã os batalhões já eram rãs que se tinham calado. Por isto mesmo, e há bastante, já não há aldeia nenhuma neste sítio de que estou falando. Apenas existe um poço de cimento armado com balde e água salobra onde eu e a minha desditosa amante íamos gastar as tardes longe da cidade consoante a recomendação do meu medico que por deferência que nunca esquecerei foi neste caso o medico dela. Não sei positivamente a razão de aquela mudança tão repentina no espírito irrequieto da minha amante que quase já nem sabia falar e quando falava era para me pedir amêndoas sentadas ou para levar a pecear onde caem os balões. A saúde física antes de a perder, pelo contrário, desenvolvera-se-lhe extraordinariamente sem uma constipação apesar de preferir andar por toda a parte sempre nua. Uma manhã quando acordei no chalete que eu alugara sozinho em aquele monte longe de toda a gente reparei que ela não estava na minha cama. A preta, a cozinheira, também não sabia nada. De todas as janelas que eu espreitasse ela só poderia estar das que eu não espreitasse. Se descia ao res do chão ouvia passos no outro andar mas se estivesse no outro andar ouvia passos no res do chão. Também se por acaso eu dava uma volta pela quinta para procurar quando voltasse era certo que ela ainda não tinha acordado. Às vezes a luz também faltava de repente com o frio de uma janela que se abria mas quando a luz voltava as portas de dentro das janelas também estavam fechadas. Uma noite eu estava a escrever um conto realista e o aparo da caneta era uma vespa. Pensei toda a noite na vespa e na manhã seguinte o meu conto realista estava acabado com letra da minha amante que mais extraordinário é, nunca aprendeu a ler. A cozinheira preta chegou-se um dia junto de mim a chorar como 12 cozinheiras pretas e disse-me que tinha medo de dormir no sotão, porque as telhas de noite punham-se todas em brasa, e que depois quando se derretiam caíam em picadelas de alfinetes. Também contou que uma madrugada tendo se sentido mal que se tinha ido ver ao espelho e que vira com os 2 olhos da cara a água do contador a cair para cima. No dia seguinte o carteiro trouxe uma carta registada que quando eu a abri foi logo um estojo de barba com sabonete e tudo. E quando eu fui para mostrar este presente à minha amante encontrei-a sentada sobre uma vela acesa a cortar reflexos com uma tesoura das unhas que já faltava no meu estojo, da barba quando eu abri. Quando a vela ardeu toda começaram a aparecer pelas paredes escuras imensos TT que vinham uns depois dos outros e cortados por estrelas cadentes que eram uma nota de música quando acabavam. Imediatamente entrou a cozinheira e vinha com um castiçal de cobre aceso mas trazia a cabeça às avessas. Vinha perguntar-me se eu sabia por acaso, onde é que eu tinha lido aquela frase que ela já se não lembrava se era ou de chumbo. Mas pior do que nunca foi quando aquela manhã de maio eu acordei no meio de um sonho em que vira a minha amante como sendo cozinheira preta da cintura para cima e sendo apenas a minha amante da cintura para baixo. Quis certificar-me. Sentei-me na cama e tive um grande prazer em verificar que tinha sido apenas um sonho aquele horror. Porém, quando ela se ergueu era efetivamente, ainda que ao contrário do meu sonho, a minha amante da cintura para cima e a cozinheira preta da cintura para baixo. Desci preocupado as escadas, tive a noção exata da profundidade até onde estavam pregados os pregos dos degraus. Compreendi como um degrau pode ser um mundo se nós quisermos e é um mundo real mesmo que nós o não queiramos. Achei mesmo 2 mundos diferentes dentro de um mesmo prego, um era a cabeça do prego, o resto era o outro. O que me interessou mais foi justamente o que era apenas a cabeça do prego. E logo havia outro mundo em outra cabeça de prego, e outro em uma cabeça de prego maior, e outro em outra cabeça de prego ainda maior, e outro em uma cabeça de prego da altura da Torre Eiffel e um prego cuja cabeça fosse a terra e apesar de isso ainda houvesse outros pregos muitíssimo maiores. Tive mesmo dentro do meu cérebro as dimensões de um prego em que a Terra fosse o átomo mínimo do ferro que pesasse em toneladas a capacidade do mundo astral com todas as suas distâncias. E mais ainda, eu sentia que cada poro do meu corpo, cada molécula isolada,
Era uma série de mundos diferentes onde cada mundo, mesmo os das últimas subdivisões, tivessem um mapa e leis e onde cada ser fosse tão complicado como o homem e mais ainda do que o homem como eu. Não era somente este segredo que já fazia parte da minha riqueza, havia outro. Era eu ter conduzido a minha sensibilidade, educada exclusivamente pelos que me educaram na psicologia humana, pelos timbres dos metais, os mundos interessantíssimos que são aos milhares nos timbres dos metais. E nas cores dos metais e na ferrugem e na duracidade e em todas as partes do corpo mineral e em todas as sensações da alma mineral muito mais independente que a psicologia humana pela única razão de aquela ser independente. E que exercícios tão mais gloriosos e que Alexandres e Napoleões bem mais deuses desfilam em esta história imensa, muito mais antiga que a nossa. E com historiadores que sendo poetas vivem em um mundo inteiramente mais perfeito. Apesar de existirem talvez apenas no bico do alfinete que o Sr. Barbosa traz espetado na gravata encarnada e verde. Isto vem a propósito do Sr. Barbosa ter comunicado em um bilhete postal à minha amante que ia escrever um livro sobre quê? O Sr. Barbosa que por ser Sr. Barbosa é toda gente, quer seja Sr. Barbosa na arte, quer o seja na política ou na individualidade ou em tudo é este mundo mesmo que um remédio que nunca haverá de livrar as pessoas da morte. Digo nunca haverá porque não creio em absoluto na inteligência humana por isto que o homem só vive exclusivamente a vida nitidamente animal ou a misteriosamente espiritual porque nem esta mesmo na sua metafísica soube definir quanto mais a vida mineral, a vegetal, a fluida, a do orvalho, a da fosforescência. Todas as infinitas vidas sintetizadas na cor verde e em todas as outras cores, em todos os tons prováveis e impossíveis de todas essas cores e de todos os seus contrastes simultâneos. Etc, etc. Ora, como quer o Sr. Barbosa escrever um livro se nem mesmo como transeunte o Sr. Barbosa é completo ou competente? Ou como pode o Papa ser infalível em matéria de Deus se o meu Deus é diferente do dele e do de todos os seus católicos e até diferente do Deus de todos os ateus? Deus há tantos quantos os instantes de todas as vidas de todos os mundos e esse ninguém pode adorá-lo porque o não pode conceber. Só esse próprio Deus é que o pode conceber. E mesmo este não admite a sua própria concepção, porque se a Terra por destino tiver fim os outros mundos subsistem, e se o fim for uma lógica das determinantes de aqui a 1.000.000 de anos os mundos serão todos outros com as metamorfoses de outros mundos ainda. Mas nem é preciso ir tão longe, vamos à vida, restringamo-nos. Eu se dou a minha opinião republicana a um republicano acha ele que sou talaça. Se há um monarchico que me ouve as teorias conservadoras desliga-se de mim, por causa de eu ser revolucionário. Se há um artista que discute apressa-se em dizer-me que a arte dele é diferente da minha como se houvesse duas artes, como se Deus fosse dois como as aproximações da loteria. O que esse artista não sabe é que essa tal arte dele é tão pouca coisa como o mercúrio fechado dentro de um termômetro centigrado e que só pode subir até 100 assim como se 100 fosse o limite do vácuo e onde começa justamente uma formação de mundos onde a atmosfera é rígida com relação à nossa impenetrabilidade. Ora, o Sr. Barbosa vai escrever um livro sobre quê? O Sr. Barbosa aprendeu no catecismo ou na educação cívica que o homem tem 5 sentidos e foi no bote como qualquer ministro quer seja de Deus ou da República. Ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os parabéns por causa de um Cristo por mim publicado em uma revista de rapazes a ideia nacional cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça. Justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. Não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou que fosse partida aos católicos? Julgou que era a minha adesão à República? Julgarão também os católicos que me merece alguma consideração essa sua archaica restrição religiosa? Julgarão acaso os católicos que eu pretendi cantar-lhes a devoção? Julgarão os monarchicos também alguma coisa em seu favor? Cristo, cuja única nódoa consiste em andar recentemente a dar extensão a apelidos de pessoas que não são muito extensas. Tem outras grandezas das quais não são os católicos nem os cristãos que partiram delas. A lenda de Cristo é a única profecia exata de toda a história universal. É simultaneamente a história da humanidade desde o primeiro homem até o último de todos os homens e a vida interior, consciente e inconsciente, de cada um dos homens separadamente. A lenda de Cristo edificada talvez sobre a vida de um homem cujo descritivo simbolizava essa própria lenda, canta a personalidade. As lutas pela vitória da inteligência, os sacrifícios pelo bem dos outros admitindo entre estes todos os que a estética comparou.
Teria mesmo muito mais que dizer a este respeito, mas como a minha amante, coitada, já se está a afligir demais, porque embirra imenso que esteja a discutir política. Eu paro hoje por aqui porque além disso ainda tenciono ir ao chiado terrace com ela, coitadita. Mais 12 mais o anão já não era o mesmo, morrera o bobo das tabernas, o poeta mendigo da torre. Pobre anão corcunda dobrando as pernas curtas cansadas de um ventre enorme. Os largos pés sem abrigos calejavam as solas a arrastarem-se em desequilíbrios que até pareciam de propósito. Os braços inteiros fingiam metades e ajudavam-lhe os passos a dar. Os dedos curtos e cabeludos em cima não eram os dedos das mãos, eram os dedos dos pulsos. A cabeça tinha a expressão de não estar bem cheia, mal ajeitada sobre os ombros subidos a susterem-lhe as faces inchadas com uma barba rala de ferrugem de prego torto no meio da estrada depois da chuva. O nariz soprado metia mais para dentro, os olhos escondidos como toupeiras nos buracos à espera da noite. O ritmo do deslocamento total era o máximo de intensidade teatral em um drama socialista e o casaco negro, verde de velho, vestia-o todo e ainda se espojava por detrás dele em um movimento de andar menos depressa e não ter rodas. Às vezes com o sol em chapa chegava a ter a imponência do manto arrogante de um rei. E o povo todo ao vê-o esgueirar-se tímido plas vielas já não ria aos gestos cortados do bobo das tabernas, todos recordavam as graças mortas do outro anão do mesmo casaco comprido. Dantes pedia esmola ou vendia cautelas, ou estropiava em um fandango de ir cair, as coplas mais indecentes das revistas. Agora fugia dos outros e não mendigava. Tinha mesmo um orgulho de saber uma coisa que os outros não sabiam. Às vezes quando encontrava os mendigos punha-se a chorar e convidava-os para ir pras terras e dava-lhes uma moeda de prata. Porém continuava a morar em aquela torre já quase sem base e no último quarto mais perto de onde caía a chuva, uma cela imunda sem postigos onde o sol de medo e de nojo nunca fora. E todas as noites, todas ia subindo de gatas a contar com o ventre a chocalhar os degraus comidos que o cansavam até ao último quarto da torre. Então gemia a cancela na monotonia do grito do seu viver corcunda e tombava-se sempre vestido nas palhas apodrecidas sentindo-se rei no hálito fedorento da enxovia que arruinava as pedras interiores em um hálito viscoso de urina de sapos. Passa da meia-noite. A torre em cuidados tinha-se sentado embrulhada no chaile à espera do seu anão à porta da própria torre. Quase manhã viu a torre nos fins do caminho a cambalear. Cantava indecências aos zigue-zagues de dissonantes no luar cansado da manhã. Com chapeladas e gargalhadas saudava com exageros desconjuntados as árvores medrosas que guardam os caminhos. Por vezes julgava-se elegante e andava 2 passos sem zigue-zagues e se esbarrasse em alguma árvore comentava logo sem premeditação, croia. Às vezes abraçava-se a um tronco para precisar um pensamento obsceno e demorava-se em aquela sua opinião de osgas em que todas as mulheres eram uma só e descalça e desgrenhada cujo sexo fosse uma sanguessuga cor-de-rosa. Depois seguiu com os olhos uma seta da cor da estrada e que seguia pela estrada fora e que depois chegava a uma torre e que subia até lá acima e acabava em palhas às escuras. Trazia também saudades da torre. E como sempre lá ia subindo a contar com o ventre a chocalhar os degraus cansados da escada magra e cega sentina dos gatos vadios. Na cancela mais anando que ele aliviou-lhe as trancas em fatigantes demoras e aprumou-se dono e rei ao ouvir tlintar os ferros nas lajes úmidas. Contente e rindo aquela felicidade de ter encontrado o seu solar de sombra. Sentiu um peso no bolso do casaco que ficou preso em um prego espetado ao contrário, e com um vômito de champanhe tirou do bolso um frasco elegante de Chevalier d'Orsay. Esbofeteou-lhe o gargalo e teve um gesto de o atirar plas escadas abaixo. A torre, porém, vomitou na rua um anão corcunda emaranhado nas vestes e que foi parar defronte em um marco geodésico sobre o precipício. No peito cavado e no sujo de cabelos negros a branquear repousava obsceno o verde esmeralda postiço dos lábios de uma mulher. Lisboa, 7 de janeiro de 1915. Mais fim mais preço cifrão 25 mais editor. O autor 1917 Tipografia Monteiro e Cardoso End of Project Gutenbergs a Engomadeira. By José Sobral de Almada Negreiros End of the Project Gutenberg e-book a Engomadeira. Novela vulgar lisboeta updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed, creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one of the United States copyrighting these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties.
Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work.
The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Ulis you have removed all references to Project Gutenberg. 1.i.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to. The full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must complete with the requirements of paragraphs 1.i.1 through 1.i.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.i.8 or 1.i.9. 1.i.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.i.1 through 1.i.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.i.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however. If you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a forma other than plain vanilla C, or other forma used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.i.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.i.8 or 1.i.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms that are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement.
The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation. Anione providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. S goes and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your states laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by DVDs array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many ways to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach US with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MPG Cert facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.